Muito boa tarde a todos. É uma bênção estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 20, o versículo 13. Lembrando que o capítulo 20 do livro do Êxodo, nós temos aqui as palavras da aliança, os 10 mandamentos, as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo de Israel, após a retirada do povo do Egito. Esses mandamentos, esses 10 mandamentos, eles são recapitulados, repetidos em Deuteronômio capítulo 5, mais uma vez. Mas vamos ficar aqui apenas com o versículo 13, o sexto mandamento, conhecido por nós como não matarás. Não matarás. Eu vou explicar algumas coisas terminológicas no tocante ao mandamento, uma tradução do hebraico para o português, a tradução mais literal e mais precisa. Farei também uma exposição teológica deste mandamento no contexto da lei mosaica, lembrando que os irmãos foram desafiados a fazerem a leitura de toda a Bíblia durante o ano de 2021, e é provável que os irmãos já estejam se aproximando de Levítico, então os irmãos já tiveram contato com muita coisa no livro do Êxodo, que eu vou falar aqui, sobretudo no capítulo 21, 26, e quando os irmãos chegarem, por exemplo, em Deuteronômio, vão perceber a repetição desses princípios lá em Deuteronômio. E é muito importante nós entendermos este mandamento não à luz da sensibilidade moderna, à luz da imaginação ou do bom senso dos homens, mas à luz da autorrevelação de Deus na sua palavra, da sua vontade revelada a nós e registrada na Escritura. E depois também eu vou tocar em alguns aspectos ligados à bioética e à ética, que são extremamente relevantes nos dias atuais. E, no fim, eu vou trabalhar aqui com os irmãos com algumas implicações espirituais no contexto da nova aliança. Nem tudo que eu vou dizer aqui hoje significa que você deve aplicar diretamente no contexto da nova aliança. Eu vou indicar isso enquanto eu faço a exposição. É por isso que eu vou terminar com Jesus, lá em Mateus capítulo 5, em que ele faz uma aplicação deste mandamento, do sexto mandamento, não matarás, no contexto do Novo Testamento, da nova aliança no seu sangue. Portanto, está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. E eu traduzi como não assassinarás. Este é o sexto mandamento na íntegra. Em hebraico, ele é, na realidade, ainda mais sucinto do que não assassinarás, assim é grande, né? No hebraico é ainda mais curto isso no hebraico. Essa partícula de negação, não, no hebraico é lo no hebraico. E essa palavra matar, traduzida nas traduções nós como matar, ou assassinar, nesse caso, é ratzahar. Ratzahar, ou ratzahar, essa expressão lo ratzahar, significa não matarás, né, não assassinarás, é assim no hebraico, ainda um pouco mais curto na língua original. A vida humana, no contexto da Bíblia, né, no ensino bíblico, a vida humana ela é ainda mais importante, ela é mais importante ainda, nesse caso, do que as outras formas de vida. E ela tem um valor único aos olhos de Deus. A vida humana ela é sagrada. E este mandamento, não assassinarás, ele parece algo óbvio, não discutível. E certamente todas as pessoas, né, pessoas de todas as épocas, né, e lugares até, concordariam que não devemos cometer assassinato. Entretanto, você já se perguntou alguma vez o porquê o porquê dessa ideia de assassinar não ser correto? Por que não é correto assassinar? Alguém minimamente, né, instruído poderia dizer assim: para nossa sociedade funcionar bem, para nos sentirmos seguros e para crescermos como seres humanos, não podemos simplesmente sair assassinando uns aos outros indiscriminadamente. Então, há um consenso entre nós e, por isso, achamos não conveniente assassinar. Alguém pode abordar as coisas nessa perspectiva social. A grande parte das pessoas, né, defenderia, certamente, a legitimidade deste mandamento com base
nesse tipo de ética utilitária, não é? Que não é vantajoso sairmos assassinando as pessoas, logo, é por isso que não fazemos. E não porque é algo errado em si mesmo, absolutamente errado. Aí a pergunta que se faz, por que não é correto assassinar? Poderia fazer essa pergunta diretamente, não é? Porque é dessa maneira que as coisas funcionam, de acordo com a mente dos que defendem a ética utilitarista. Contudo, meus irmãos, isso nos remete a uma outra pergunta diferente dessa. Quem é o responsável para decidir se vale a pena proteger a sua vida? Não é? Quem vai dizer que exterminar a sua vida não faria do mundo um lugar melhor? Quer dizer, às vezes matar aquele indivíduo, será que tornaria o mundo um lugar melhor ou não? Quem vai dizer isso? Nós, os cristãos, não é? Compreendemos, à luz da palavra de Deus, que a santidade da vida fundamenta-se além das considerações pragmáticas, utilitárias, do bem comum. Nós sabemos que todo ser humano, conforme nos revelou o Senhor na sua palavra, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós sabemos que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Portanto, independentemente da etnia das pessoas, de suas preferências políticas, de sua saúde ou deficiência, de sua idade ou enfermidade, de serem ou não incômodas às outras pessoas, cada vida humana, ela tem valor, ela tem dignidade inerente. Uma vez que cada pessoa, portanto, é criada, a imagem e semelhança de Deus é criada para representar o nosso Deus na criação. A antropologia bíblica, se você fizer uma análise do ensino teológico acerca do homem, né, do que ele representa, do que ele é, né, se você fizer uma análise do estudo antropológico da luz da palavra de Deus, é impressionante que a antropologia bíblica ela abre espaço para que o sexto mandamento se baseie em algo mais profundo, muito mais profundo do que essa ideia pragmática e utilitarista, né, em algo muito melhor do que apenas uma recomendação prática acerca do que é bom, do que é mal para a sociedade viver melhor e mais segura, tá bem? E nós podemos aqui, com base na Bíblia, abordar esse tema levantando 3 grandes perguntas, e eu pretendo trabalhar essas 3 grandes perguntas com os irmãos nessa palestra. A primeira dela é o que este mandamento de facto proíbe? Portanto, não assassinarás. Esta é a melhor tradução, tá bem? O que este mandamento não assassinarás proíbe? Segunda pergunta, como este mandamento faz-se relevante, ele se torna relevante em nosso contexto cultural, em nossa realidade aqui e agora? Como é que este mandamento pode ser relevante para nós, né? E, por último, a terceira pergunta, de que maneira Jesus aprofunda e redireciona este mandamento? De que forma Jesus pega esse mandamento e amplia este mandamento e aplica em nossa vida? Então, a primeira pergunta, o que o sexto mandamento proíbe? Indo direto ao ponto, o sexto mandamento, ele proíbe tirar a vida de um inocente. Tirar a vida de um inocente é proibido por este mandamento. A palavra assassinato aqui traduz o termo hebraico ratzahar, que eu citei para os irmãos. Tem esse ra no final, usado nesse aqui mandamento. É uma tradução mais precisa do que matar. Na maioria das vezes, a palavra ratzahar, no hebraico, ela ocorre nas poucas passagens do Pentateuco, em que se mencionam as cidades de refúgio. Esse termo, assassinar, aparece naqueles contextos da cidade de refúgio, lugares onde aqueles que cometeram homicídio, que assassinaram alguém, sem a intenção de matar, pudessem fugir antes que os amigos ou parentes, né, parentes enraivecidos, buscassem a vingança naquela pessoa. Então, essa cidade de refúgio era para proteger aqueles que não mataram intencionalmente, sem a intenção de matar, então fugiam para a cidade de refúgio. E essa palavra aparece muito nesses contextos ligados à cidade de refúgio no Antigo Testamento. Com exceção dessas poucas passagens aí, a ocorrência da palavra ratzahar do hebraico, ela não é muito comum no Antigo Testamento.
Em contraste, a palavra hebraica katal significa matar mesmo. Ela ocorre centenas de vezes no Antigo Testamento. E há uma diferença aí entre essas duas palavras. Assassinar e matar no Velho Testamento. Assim, no Antigo Testamento, nós vemos que esse sexto mandamento ele não proíbe, é bom entender isso, que o sexto mandamento não proíbe a legítima defesa. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 22, no versículo 2, diz assim: se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas se o sol tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. Dito de outra maneira, se a única opção de uma pessoa fosse matar para se defender de um intruso, essa pessoa não seria considerada culpada. Entretanto, o versículo 3 salienta: se o sol já tivesse nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. Ou seja, se o observador pudesse ver o que estava acontecendo e fosse capaz de perceber que não era necessário matar aquela pessoa, a culpa, nesse caso, recairia sobre ele, como sendo, então, um assassino. Portanto, a autodefesa, ela não viola o sexto mandamento. Eu não quero chocar você, eu estou analisando o Antigo Testamento, a lei de Deus, nos termos da própria lei, tá bem? Vemos depois, em Gênesis, no capítulo 9, que também a pena capital não é considerada uma violação do sexto mandamento. A pena capital, ela está prevista lá em Gênesis capítulo 9. Então, esse não assassinarás no sexto mandamento não contempla a legítima defesa e não contempla a pena capital. Por exemplo, lemos lá em Gênesis 9, versículo 6, quem derramar o sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus o fez à sua imagem. A pena capital por assassinato, ela não era considerada, aliás, o assassinato era considerado um ataque à imagem de Deus. E é interessante que a pena capital não era considerado um ataque à imagem de Deus, mas era considerado uma defesa da imagem de Deus. Esse é o argumento lá do capítulo 6. A vida humana é tão preciosa, de acordo com Gênesis 9 lá, que tirá-la era motivo de severa punição. Nesse caso, a pena capital. Esse famoso princípio olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, esse princípio da lei que nós encontramos no Antigo Testamento, estabelecido principalmente em Êxodo capítulo 21, não deve ser visto como algo cruel, tá bem? E nem como uma punição incomum. Eu reconheço, até mesmo pelas palavras de Gandhi, Mahatma Gandhi, ele certa vez disse que olho por olho deixa o mundo inteiro cego. E pensamos assim, é isso mesmo, essa lei ela não é muito positiva, certo? Todavia, no contexto do mundo do Antigo Oriente Próximo, naquele contexto de Êxodo, essa lei ela é bastante humana. Por quê? Porque ela diz o seguinte, olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, e não cabeça por olho, família por um dente, toda uma tribo por causa de uma ofensa. Portanto, ficou estabelecido aqui o precedente de que a punição deve ajustar-se e nunca exceder o crime praticado. Então, este era o ponto ali deste princípio da lei, né, deste lex talionis. Outro ponto aqui é que a ideia, então, era vida por vida, tá? Nem mais, nem menos do que isso. Este aqui também é um princípio que você vai encontrar reiterado no Novo Testamento, em Romanos 13. Então, a autoridade dos governantes, ela é vista ali em Romanos 13 como uma serva de Deus para o bem, mas também para executar a justiça de Deus contra o malfeitor. É o que vimos no versículo 4. Então, a pena capital ela não foi considerada, nesse contexto e na Bíblia, como uma violação do sexto mandamento. E tampouco, este é o último aspecto de que não viola o sexto mandamento, é a questão da guerra justa. Em algumas circunstâncias, a guerra não viola este mandamento. A paz, é claro, é sempre o objetivo, mas às vezes a guerra ela se tornou necessária na história
para defender a paz. Por exemplo, o Antigo Testamento claramente não proibiu a guerra, já que o próprio Deus enviou Israel para a batalha e declarou ser o Deus que lutou em seu favor. Então, quando você lê o Antigo Testamento, o livro de Josué, é impossível ler o livro de Josué sem notar isto, tá bem? Este é um período específico da teocracia de Israel. Nós não estamos mais naquele contexto. Mas é bom você entender isto, tá bem? Então, novamente, nós vimos em Romanos 13 que o Estado devidamente designado é tanto o agente da justiça de Deus para reprimir o mal, quanto o seu representante para proteger os inocentes, tá bem? Como você deve se lembrar, quando Jesus encontrou o centurião, ele não disse, vai, não peques mais. E se de fato quer me seguir, abandone o seu cargo de centurião no exército romano. Jesus não disse isso. Em Atos capítulo 10, por exemplo, Cornélio, o comandante de um regimento, de uma centúria, um centurião, ele era conhecido por ser temente a Deus. Ele não precisou largar o seu trabalho no exército romano para se tornar um cristão. Quando alguns soldados perguntaram a João Batista o que precisavam fazer para se arrependerem, João Batista não disse, desertem do cruel exército romano. Vocês não podem ser soldados e, ao mesmo tempo, fazer parte do povo de Deus. Em vez disso, João Batista ele vai dizer, não tomem dinheiro de ninguém por meio de ameaças ou de falsas acusações. Contentem-se com os vossos salários, com o vosso soldo, né? Sejam soldados honestos e honrados, ainda que seja em um exército que praticou coisas tão tristes e repugnantes como o exército romano. É o que você vai encontrar em Lucas, capítulo 3, versículo 14. O sexto mandamento, portanto, meus irmãos, para resumir, ele não proibiu o homicídio em caso de legítima defesa, o matar em legítima defesa, ele não proibiu a pena capital e ele não proibiu guerras justas, tá bem? São 3 aspectos, porque você lendo o capítulo 20, quando chega no livro de Josué, você fica confuso. Não matarás, daqui a pouco tem guerra ali e acaba acontecendo mortes ali, você fica confuso com o próprio Antigo Testamento. Mas há 2 palavras em hebraico, uma para assassinar e outra para matar, são palavras distintas, e esses 3 princípios devem ficar bem claros. Para a questão da legítima defesa, pena capital, guerra justa, não inclui aqui no 6º mandamento. Depois eu deixo para as perguntas dos irmãos, tá bem? Entretanto, meus irmãos, o 6º mandamento, ele proibiu categoricamente o homicídio premeditado, com a intenção de matar. Aquele assassinato de 1º grau mesmo. E no Antigo Testamento, vemos isso diversas vezes. Por exemplo, no caso do assassinato da concubina ou da esposa do levita, lá de Juízes capítulo 19. E no caso também do assassinato de Nabote, por causa de sua vinha, lá em 1 de Reis, capítulo 21, né, versículos 1 até o versículo 16. E é interessante aqui que proibiu-se, portanto, neste 6º mandamento, é proibido aqui o homicídio premeditado e também o homicídio por imprudência. O homicídio que ele é involuntário, não é premeditado, mas é culposo porque foi por imprudência, como ocorre, por exemplo, no caso em que alguém dirige bêbado, embriagado, por exemplo, e mata outra pessoa. Embora a pessoa não tivesse a intenção de assassinar a outra pessoa, sua imprudência provocou a morte da pessoa. E na lei dos israelitas, por exemplo, havia uma distinção entre morte acidental e aquela motivada por ódio também. Vemos isso em Deuteronômio 19, versículos 1 ao 13, Deuteronômio 19. E o 6º mandamento, portanto, ele proíbe o homicídio negligente. Por exemplo, quando você vai lá para Deuteronômio 22, o versículo 8, lá diz que quando construíres, né, uma casa nova, farás um parapeito no terraço. E nesse caso aqui, para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa se alguém cair do terraço. Então, era um princípio da lei. Também diz na lei, capítulo 21 agora de Êxodo, versículo 28 e 29, diz que se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi será certamente apedrejado, e a sua carne não será consumida.
mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já costumava chifrar e o seu dono, tendo sido advertido, não manteve o boi preso, e esse boi matar um homem ou uma mulher, será apedrejado o boi e também o dono do boi. Que significa o seguinte: se o sujeito sabe que aquele boi, aquele touro, né, é violento, e ele deixa o touro solto, e ele executa uma pessoa, ele foi irresponsável e ele será punido por isso. Então, não só para assassinato premeditado, como aqueles involuntários por negligência, homicídio por negligência. A lei, esse sexto mandamento proíbe também. Então, em um primeiro momento, porque no primeiro momento essas leis parecem um pouco estranhas para nós, certamente. Afinal, quase nenhum de nós aí tem medo de bois nos perseguindo quando estamos fazendo uma caminhada pela rua. Ah, eu vou ao continente ver um touro. Ah, não sei, pode ser que em Vila Franca de Xira às vezes, né? Não nos preocupamos em construir, nesse caso, também, hoje em dia, não temos essa... É um princípio, sim, claro, mas não nos preocupamos tanto, assim como eles, em construir parapeito nos terraços de nossas casas. É uma necessidade, mas aqui é uma lei mesmo determinando isso. Contudo, ainda hoje existem leis que exigem, por exemplo, cercas ao redor de piscinas. A ideia é que nós devemos o quê? Proteger as pessoas de caírem nas piscinas. Do mesmo modo que foi exigido de Israel que protegesse as pessoas de bois e de terraços sem parapeitos. Então, este mesmo princípio continua hoje, proteger o próximo. Então, o mandamento, naquela tradição mais reformada, por exemplo, esse desenvolvimento que vem com a reforma, aquela ideia de que não só o não matar, mas também o preservar a vida do outro, o zelar pela vida do outro. Então, há um aspecto negativo e há um aspecto positivo também. Deus estava dizendo aqui para essas pessoas de Êxodo aqui, que elas tinham de cuidar dos seus semelhantes. Elas não podiam simplesmente dizer, olha, se você cair do terraço, a responsabilidade é sua, né? Toma conta da sua vida. Ao estabelecer que se colocasse aqui parapeito ao redor do terraço, Deus ordenou-lhes, nesse sentido, que cuidassem do bem-estar dos seus semelhantes. E esse cuidado aqui se estendia igualmente ao caso dos bois ali, naquele texto de Êxodo 21. Então, se um boi, nesse caso, estava descontrolado e perseguiu as pessoas, isso foi um acidente. Isso foi um acidente. Mas se o seu proprietário, nesse caso, o dono daquele boi, tinha conhecimento, né, de que esse boi era violento, e ele foi imprudente, deixou o animal solto, chifrando as pessoas e matando as pessoas, o proprietário não cumpriu a obrigação de cuidar do seu próximo, e nesse caso deveria ser condenado. Vemos então aqui que o sexto mandamento vai muito além, então, de proibir assassinatos, nesse caso, premeditados a sangue frio. Ele proíbe também assassinar ou até mesmo causar a morte de alguém, de alguma pessoa, né? Legalmente, nesse caso aqui, é uma pessoa inocente, por meio de uma ação tanto direta quanto indireta, tá bem? Então, essa aqui é a resposta à primeira pergunta. Em que consiste o não matarás ali de Êxodo, capítulo 20, versículo 13? A pergunta que se faz agora é a seguinte: de que forma o sexto mandamento é relevante agora à nossa cultura? O sexto mandamento certamente se aplica a nós de maneiras variadas, diferentes, diversificadas. Ainda nós nos preocupamos, ainda hoje, nos preocupamos com os homicídios. É uma realidade ainda hoje. Com todos os seus aspectos técnicos, não é? Seja ele involuntário ou se é voluntário, ainda hoje isso é um problema para ser tratado na sociedade. Em adição a isso, nós podemos ressaltar aqui 3 aspectos que são particularmente importantes e, às vezes, controversos no contexto atual relacionados à questão do homicídio. E o primeiro aspecto aí, para além do homicídio em si, que nós já sabemos que é claramente pecado, de acordo com, por exemplo, com Apocalipse 22:15, nós sabemos que temos, por implicação também, uma proibição de Deus da prática do suicídio, porque o sexto mandamento, ele, por implicação, ele proíbe o suicídio também. É uma questão polêmica e que precisa ser pensada por nós. Quase, meus irmãos, quase não há um tópico tão doloroso, mais doloroso, quanto o tópico do suicídio, né? Para aqueles, sobretudo, que já vivenciaram isso na família ou no círculo de amigos.
infelizmente, isso acontece em nosso meio. Perdemos pessoas queridas dessa forma, e é muito triste quando isso acontece. É possível que haja casos extremos, né? Não há dúvida, em que um suicida, ele claramente não tem o controle de suas faculdades mentais, tal como no caso de, sei lá, demência diagnosticada, ou de alguma lesão interna no cérebro, na cabeça. Nessas condições, a pessoa não tem nenhuma capacidade racional de tomar decisões. Contudo, nós sabemos também que, em grande parte, né, dos casos, é correto nós vermos o suicídio, por mais trágico e doloroso que seja, como uma escolha moralmente culpável e condenável. Durante séculos, a Igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, à luz da Bíblia, tem olhado o suicídio de forma consistentemente, né, como violação do sexto mandamento, tendo em vista que matar a si mesmo não deixa de ser assassinato. Nas Escrituras, por exemplo, há 5 ocorrências de suicídio. Você pode ler isso, por exemplo, em Juízes 9, 50 a 57, 1 Samuel 31. Eu poderia citar, são 5 ocorrências, até o caso de Judas, lá de Mateus 27, 3 a 10. Todas as ocorrências, tá, se deram em contexto de vergonha mesmo, e derrota. E de maneira semelhante, quando as pessoas de caráter mais nobre, eu poderia dizer, à luz do contexto bíblico, elas pedem a Deus que tirem a vida delas, como o caso de Jó, por exemplo, o caso de Jonas, pedindo a Deus que tire a vida deles. Claramente Deus vê esses pedidos autodestrutivos, né, de uma forma desfavorável. E muitas defendem, né, infelizmente, muitos ainda hoje defendem, sobretudo no contexto social não cristão, né, defendem a ausência da responsabilidade moral para os suicidas. Que não se deve, nesse caso, imputar para qualquer culpa de ordem ética aquele que comete suicídio. Muitos defendem isso. E, num primeiro momento, quando você vê o argumento, pode parecer algo compassivo, compreensivo, mas não é. Há 10 anos, por exemplo, uma mulher chamada Julie Gozak, uma esposa e mãe, ela sofreu com o suicídio de 5 membros da sua família. E ela escreveu que o suicídio não é uma peculiaridade genética e nem uma maldição familiar. Ela disse que é uma escolha pecaminosa feita por um indivíduo. Ela disse o seguinte: eu amava muito meus familiares que cometeram suicídio. Todavia, suas escolhas foram pecaminosas, não foram justas. Ela acrescenta que pretende que suas palavras, essas palavras de confronto, sejam amorosas para que outras pessoas que estejam na escuridão pensando em tirar a própria vida, sem que nada as contenha ou as demova disso, para que elas sejam contidas pela lei de Deus. Então ela diz, ao invés de simplesmente desculpar as pessoas, eu vou confrontá-las com a lei de Deus na esperança de que elas deixem de lado esse pensamento, abandonem essa ideia do suicídio. O suicídio pode parecer a única saída, todavia, meus irmãos, as Escrituras nos diz que Deus jamais nos lançará uma situação em que violar os seus mandamentos seja a nossa única opção. E o suicídio é a violação do sexto mandamento. Não tem como contornar isso à luz da palavra de Deus. Então, você não deve elogiar o ato suicida, mas é dizer, olha, à luz da Bíblia, esta é uma escolha errada. E nós não estamos, então, ajudando as pessoas na igreja que lutam nessa área, quando recusamos dizer aqui para elas que o suicídio desagrada a Deus. Então, falar de uma forma sábia, em amor, na hora certa, pode ser uma das formas que Deus faz aquela alma suicida voltar a ter pensamentos melhores, mais justos, mais sensatos, porque, de acordo com a palavra de Deus, a sua vida é preciosa para Deus. Tá? Do mesmo modo, quando você chega à conclusão de que ela não tem sentido nenhum, pode saber que, à luz da Bíblia,
apesar de você não ver sentido na sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Tá bem? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tirar a própria vida é quebrar o sexto mandamento. É algo gravíssimo que você não deve fazer. Um outro aspecto importante agora do sexto mandamento é que o sexto mandamento, colocando para as questões contemporâneas, ele proíbe também o aborto. O sexto mandamento proíbe a prática do aborto. Se você, por exemplo, pegar o Salmo 139, versículo 13, no Salmo 139, versículo 13, diz: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. O salmista fala aqui da vida dentro da mãe. Nós já mencionamos ali em Êxodo capítulo 21, versículo 24, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Lembrem-se? Se você ler o contexto daquele versículo lá de Êxodo 21, 24, você vai perceber que ele diz respeito a ferir o bebê ainda no ventre de uma mulher. Acerca de uma luta entre dois homens, e se uma mulher, ela grávida, está passando entre aquela luta, e se ela perde aquela criança morre por causa daquela briga, vida por vida. A lei era severa ali, porque a lei considerava a vida daquele homem equivalente à vida do bebê no ventre da mãe ainda. Então havia punições por causa disso, pois a vida no ventre era considerada vida, à luz da Bíblia. Até pouco tempo, meus irmãos, até pouco tempo, a igreja ela era universalmente contra o aborto. O Didaquê é um documento do período pós-apostólico, o ensino dos apóstolos, o Didaquê, é um documento logo do início do segundo século. Ele diz o seguinte: não assassine uma criança por meio do aborto, nem mate um recém-nascido. Duas práticas que eram muito comuns, tá, no mundo antigo. Foi principalmente, né, na cosmovisão judaico-cristã, em particular na primitiva igreja, que as crianças tornaram-se valorizadas e consideradas carentes de proteção. É bom entender isso. Por exemplo, o reformador Calvino, comentando Êxodo, capítulo 21, versículos 22 ao 25, ele escreveu o seguinte: o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. A vida ela tem início na concepção. Qualquer livro de embriologia dirá que a vida de cada um de nós remete ao zigoto, ao momento exato da concepção. Não nos tornamos algo diferente. Somos todos formados a partir dessa vida inicial em que ainda consistimos, ainda agora. A única maneira de pensar que a suspensão, nesse caso, a supressão, de que o aborto, né, a supressão da vida no útero, ela é apropriada, seria pensar, por exemplo, que a personalidade se inicia em algum momento que difere do início da vida biológica. Esse é o argumento, tá bem? Contudo, a Bíblia defende, a Bíblia apresenta, e é interessante que até pouco tempo atrás todo o mundo ocidental concordava com isso, que há uma unidade profunda e orgânica entre corpo e alma. Bem como que existe personalidade onde quer que existe vida biológica. Quando se inicia a sua vida biológica, você também existe como uma pessoa feita à imagem de Deus, criada para honrar a Ele e com uma vida que merece ser protegida e respeitada. A Escritura diz, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 15, que João Batista ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Deus se relaciona conosco, vemos que Deus se relaciona conosco desde o ventre. Aqui lemos no Salmo 139, versículo 13. A respeito de Jeremias, o profeta, Deus disse: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre,
te santifiquei, às nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo declarou: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, desde o ventre da mãe, ele foi separado. Portanto, a Escritura, ela não fornece nenhum amparo para a prática do aborto. À luz da Bíblia, o aborto é o assassinato de um inocente. É a violação do direito à vida concedida pelo Criador. É a quebra do 6º mandamento. Um filho negro, meus irmãos, no útero de uma mulher branca, ele não vai mudar de cor lá, não. Ele vai continuar sendo... É impressionante como a ideia de que o feto, né, é um prolongamento do corpo da mãe. Impressionante. Nós podemos tratar disso numa outra aula com mais aspectos técnicos, mas é claramente, à luz da Bíblia, impossível aprovar o aborto. As pessoas fazem, e as pessoas continuarão a fazer, infelizmente, mas elas precisam de entender uma coisa: elas estão quebrando o 6º mandamento. A Bíblia não ampara essa prática. E se precisar de ser preso, o pastor Leonardo vai ser preso, com certeza, porque eu não vou mudar a minha ideia, ainda que o parlamento aprove por 1000 vezes essas maluquices. Outro aspecto importante: o 6º mandamento proíbe a eutanásia. Eu sei que pela manhã os irmãos trataram disso, vou ser mais rápido aqui, então. As leis referentes ao suicídio assistido, tá bem? Porque é um suicídio assistido, a eutanásia. Elas continuam ganhando aceitação em todo o mundo ocidental. Especialistas em leis, em medicina, apontam para inúmeros e diferentes problemas com essas leis. A pergunta que se faz é a seguinte: como nós podemos tentar prevenir o suicídio entre adolescentes e jovens e, ao mesmo tempo, encorajá-lo entre doentes e idosos? Como vamos lutar contra o suicídio dos adolescentes e jovens e, ao mesmo tempo, incentivar, através de leis, o suicídio de doentes e de idosos? Devemos fazer o que for possível para proteger e para preservar toda a vida inocente. É o que a Bíblia ensina. Como escreveu Kevin Young, não devemos permitir que definições nebulosas de compaixão obscureçam nosso pensamento acerca do assunto. A diferença central está aqui, meus irmãos. Nós não estamos falando do fim do tratamento de uma pessoa, mas sim do fim da vida de uma pessoa. É disso que se trata a eutanásia. As pessoas, às vezes, ouvem esta falácia sobre o suicídio assistido, né? A eutanásia, e dizem: olha, eu não quero ficar dependendo de um aparelho respirador, não quero ter uma máquina respirando por mim. As leis, meus irmãos, da eutanásia, elas não tratam disso, não. Uma pessoa, ela pode optar, por exemplo, por encerrar o seu tratamento, mas ela não pode, à luz da Bíblia, optar por encerrar a própria vida. As leis referentes ao suicídio assistido, elas têm consequências graves. E a maioria das pessoas, elas não pensam nos desdobramentos finais dessas decisões e até de leis que criam nesse sentido. Por exemplo, em 2001, o primeiro país que permitiu, por lei, o suicídio assistido foi a Holanda, em 2001. Todavia, com o passar do tempo, os holandeses eles viram, né, que o que era voluntário tornou-se involuntário com o tempo. A partir do momento em que der fim à vida torna-se uma opção legal, as seguradoras, né, elas declaram logo: bom, não pagaremos o tratamento para prolongar sua vida por mais 6 meses, ou sei lá, por mais 1 ano. Você deve simplesmente tomar essas pílulas aqui e pôr um ponto final na sua vida. Se você tem um seguro-saúde, a seguradora vai começar a pôr cláusulas ali dizendo o seguinte: daqui para lá vai para sua conta. Você não é crente? Vai para sua conta. E muitos filhos que não querem a eutanásia não terão opção. Eles terão que optar pela eutanásia. Por que terão que fazer isso? Porque não terão dinheiro para pagar, para custear o tratamento do pai ou da mãe ou de um irmão que ele não quer fazer, mas não tem como mantê-lo lá, porque a seguradora não cobre mais, por exemplo. E você torna-se, portanto, aqui, a ideia, né,
se não acontecer isso, um fardo aí, então, para os representantes da seguradora, né, para o Estado ou para a família. Há cada vez mais pedidos de suicídio assistido na Holanda, infelizmente, vindos não dos próprios pacientes, e sim dos familiares desses pacientes que não aguentam mais bancar a despesa. E é interessante, meus irmãos, que durante a ocupação nazi na Holanda, os médicos holandeses, eles recusavam-se a obedecer às ordens das tropas nazistas que queriam que os médicos permitissem a morte de idosos e de doentes terminais. Mas em 2001, recentemente, esse país foi o primeiro a dar status legal, nesse caso, ao suicídio assistido por médicos. Como Kevin DeYoung ele observou, né? O que era um crime de guerra, após uma geração, tornou-se um ato de amor, um ato de compaixão para com os sofredores. Meus irmãos, toda a vida humana é preciosa. Mesmo a vida de quem ainda não nasceu. Crianças com necessidades especiais são preciosas. Os pais já idosos são preciosos. Mesmo que por causa da demência, né, que não tem mais memória, ainda assim eles são feitos à imagem de Deus e são preciosos. Crianças ou pais que não se comunicam, aqueles que estão limitados a uma cadeira de rodas, por exemplo, tetraplégicos, e os que dependem inteiramente dos outros ou de médicos, são todos preciosos aos olhos de Deus. Cada vida é importante para Deus. E se abrirmos os olhos, meus irmãos, poderemos comprovar isso nos lugares mais surpreendentes da Bíblia, da palavra do Senhor. Você comprova isso também na Imago Dei, na imagem de Deus. Comprova isso na encarnação de Cristo, quando Deus veio ao mundo em forma de um bebê indefeso. Seja um defensor da vida, honre a vida, agradeça a Deus pela sua vida e pela vida do outro. A sua vida de seus filhos, dos seus pais, é preciosa para Deus. E proteger estas coisas, meus irmãos, é exatamente o significado do sexto mandamento. A terceira pergunta e a última pergunta é: como que Jesus transformou o sexto mandamento? Porque sabemos que na nova aliança, Jesus ele vai amplificar, ele vai aprofundar esses mandamentos. E no Sermão do Monte, Jesus ele aprofunda e transforma esse mandamento, ajudando-nos a entender, a perceber, né, o seu verdadeiro significado, o seu mais profundo significado. O sexto mandamento ele não proíbe apenas atos violentos como o assassinato, mas todo tipo de violência emocional e intencional do coração humano. É o que lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, eu convido você para abrir comigo. Mateus 5, 21, vai dizer exatamente isso, as palavras de Jesus em Mateus 5, 21 ao 26. Quem encontrou, por favor, faça a leitura, me ajude nesse sentido. Mateus 5, 21 ao 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matará será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, secularizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Obrigado até aqui. Eu vou ler também 1 João 3, versículo 15, que diz assim: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. É interessante aqui esse texto
de Mateus 5, 21 a 26. É interessante porque nós podemos aqui estar... aquela ideia, né, de estarmos totalmente livres de cometer assassinatos, mas mesmo assim, conforme lemos no capítulo 5, versículo 21 a 26, termos de enfrentar o juízo de Deus, caso nossa vida seja pautada por ira, amargura, insultos, injúria e ódio. Jesus ele afirma que a ira pecaminosa é algo tão sério que não devemos apenas fazer o que é possível para... nós temos, na verdade, que fazer o que é possível para eliminar do nosso coração. É interessante por que eu digo isso? Porque o assassinato, na verdade, é o resultado final. O indivíduo já estava possuído de ódio para chegar ao ponto do assassinato. E desde o princípio, só o fato de odiar uma pessoa, de estar cheio de rancor e ódio de alguém, isso para Deus já é um ato pecaminoso, é a quebra do 6º mandamento. Então, se você odeia o seu irmão, você é homicida, diz a Bíblia lá em 1 João 3,15. Então, temos aqui um aprofundamento do 6º mandamento no contexto da nova aliança. O 6º mandamento ele não proíbe apenas, portanto, o assassinato concreto, mas também aquele cometido no nosso coração. Quando você deseja que aquele outro não exista, ou quando você tem prazer na destruição e na morte do outro. Ele ordena, nesse caso, aqui no capítulo 5, versículo 26 versículo 21 ao 26, Jesus ordena que nos reconciliemos com o nosso irmão. Ainda no Sermão do Monte, Jesus nos diz para amarmos nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Então, Jesus diz que se você ama apenas as pessoas que gostam, nesse caso de você, ou as que gostam das mesmas coisas que você, sei lá, torce pelo mesmo clube, né? Ou vota no mesmo partido, isso não significa uma grande coisa. É natural gostar de quem gosta das mesmas coisas. E quanto aos inimigos? Aqueles que não compreendem a gente, né? Você observou a fala de Jesus aí no final de Mateus 5, 26? No finalzinho de Mateus 5, 26? Ele diz que se você é do tipo irado, insensato, tá? Você nunca ficará livre até pagar o último centavo. Caso insista em derramar sua ira, seu cálice de ira, haverá mais ira para você. Esse é o ponto aí. Então, Jesus transforma o único mandamento com o qual nós sentiríamos bem, né? Porque é interessante que o 6º mandamento é daqueles mandamentos que a gente se sente bem. Pô, nunca matei ninguém, que legal, nunca matei ninguém. Porque você vai olhando todos os outros ali, é um mais desafiador do que o outro. Chega no 6º, você pensa, bem, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa. E, de repente, quando você analisa as palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 21 ao 26, você percebe que esse conforto ele começa a desaparecer. Porque quem entre nós, meus irmãos, nunca ficou irado de uma forma injustificada? Quem de nós não ficou irado de forma injustificada esta semana? É uma boa pergunta. Há maneiras justas, né, claro, de manifestarmos nossa ira. A santa indignação, nesse sentido. Mas não é assim que a maioria de nós manifesta a ira. Nós despejamos, né, a ira na forma que nós, às vezes, falamos com o nosso cônjuge, né, na forma que o marido fala com a esposa, que a esposa fala com o marido, na forma, por exemplo, que nossos filhos falam conosco. Às vezes, explodimos com nossos filhos por coisas banais. E quando alguém, por exemplo, dirige muito devagar em nossa frente, o indivíduo está a conduzir muito devagar e às vezes ferve, né? E às vezes nos iramos facilmente por coisas que não deveríamos. É verdade. E Jesus aqui, ele diz que você não se livrará até que pague o último centavo, no versículo 26. Isso torna a ira algo que? Sério. E o que fazer então agora? O que fazer então? Todos nós, então, em algum momento, né, nós já enchemos este cálice de ira em nossa vida. Já pecamos nesse sentido de alguma forma. E nós olhamos para o jardim do Getsêmani, por exemplo, e encontramos o Senhor Jesus com outro cálice lá. Ele, ao enfrentar a sua morte de cruz, ele orou: Pai,
Se possível, afaste de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E que cálice que era esse lá de Mateus 26, 39? Passe de mim este cálice. Que cálice era esse? Não era o cálice da nossa ira, mas o da ira de Deus contra os pecados, para pecadores como nós, nesse caso, por causa dos nossos pecados. Ira justa, ira perfeita, dirigida a pessoas como nós, que tantas vezes manifestamos uma ira ímpia e profana, homicida e pecaminosa. Mas o Senhor Jesus disse: se não há outro caminho, Pai, eu aceitarei. Seja feito como tu queres. Ele aceita, então ele bebe este cálice. Nós merecemos este cálice mesmo, porque nós falhamos, conforme está lá em Mateus 5, 26. Mas ele tomou sobre si mesmo este cálice. Ele é o único que jamais violou qualquer dos mandamentos. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Todos nós derramamos o cálice da ira uns sobre os outros. Mas somente Jesus bebeu daquele cálice em nosso lugar e em nosso favor, trazendo salvação, esperança e perdão para os nossos pecados. Mas o princípio que eu queria deixar aqui é o seguinte, meus irmãos: não assassinarás é um princípio fundamental na palavra de Deus. Não há justificativa para o suicídio, não há justificativa bíblica para o aborto, não há justificativa para a eutanásia, não há justificativa para matar as pessoas, assassinar as pessoas. Aquelas três exceções que vemos na lei de Moisés era na legislação mosaica. No contexto da nova aliança, temos algumas repetições naquele sentido, mas o ponto aqui que vemos nas palavras de Jesus é: basta você odiar alguém, basta você não querer que aquele outro exista, você já tem um coração homicida e já transgrediu. Então, nesse caso, a minha palavra para aqueles que já cometeram esse pecado do aborto, por exemplo, ou daqueles que disseram para que ocorresse o suicídio, aliás, o suicídio assistido, ou nesse caso a eutanásia, para um dos familiares, você votou a favor, você defendeu isso, e agora você entendeu pela Bíblia que não era correto. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Portanto, se você confessar isso para Deus, ainda que tenha cometido o aborto, eu não pratiquei, mas mirei no trânsito com alguém, fiquei revoltado e pequei de alguma forma, todos nós precisamos do perdão de Deus. Então, o meu conselho para você é: se arrependa, confesse seu pecado e encontre paz no perdão de Deus através da obra de Jesus. Não perpetue o erro, porque você já o cometeu. Confesse e deixa que você alcançará a misericórdia.